pessoal do simpósio, eu me chamo Joyce. Hoje iremos falar sobre a embriologia dentro das pesquisas científicas e sobre o modelo experimental de galos domésticos. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou biomédica, sou técnica em geoprocessamento aplicado à saúde. Tenho 2 pós-graduações, uma em análises clínicas e a outra em docência do ensino superior. Meu mestrado foi pela UFPE, em morfotecnologia. A parte de morfo significa as morfologias, né, que é histo e embrio, que foi onde eu me aprofundei, que foi embriologia, justamente utilizando o modelo experimental de galos domésticos. E atualmente sou doutoranda num programa de pós-graduação em biologia aplicada à saúde, também pela UFPE. Então, iniciando, a gente sabe que no meio científico, uma pesquisa experimental, ele é um método sistemático que a gente tem que seguir, certo? Então, a gente busca testar uma hipótese e determinar a relação e causa do efeito entre essas variáveis. Então, iniciando esses processos, primeiro preciso tomar uma decisão, ou seja, formular a minha hipótese, certo? E ela tem que ser clara, ela tem que ser testável, eu tenho que estabelecer uma relação entre 2 ou mais variáveis. Depois eu vou desenhar, que é justamente aquele modelo experimental, né? Eu vou escolher, vou fazer esse pré-projeto, o procedimento experimental em si. Logo após, eu vou selecionar essa amostragem. Eu vou precisar de um comitê de ética, eu vou utilizar humano, animal, vai ser uma revisão, o que é que eu vou necessitar. Logo após isso, começa a parte de coletar os dados para analisar esses dados. Ou seja, essa coleta vai ser por questionário, vai ser por mediação, por observação. Essa parte de análise vai ser uma análise de variância, ou seja, vai ser uma nova, ou vai ser outra técnica estatística. A gente tem regressão e outras inúmeras. E depois a parte de redação, de escrever, de interpretar, ou seja, a resposta que eu tive, o meu resultado, ele vai responder aquela hipótese que foi gerada. Só que ela pode refutar, ela pode negar a minha hipótese, ou ela pode confirmar a minha hipótese, ou seja, suportar. Então, a gente vai discutir as implicações desses resultados, desses achados. E, para finalizar, a gente vai divulgar, ou seja, comunicar as nossas pesquisas, os nossos resultados, seja em artigos, apresentações de conferências, ou outra forma de divulgação científica. Então, essas etapas, elas representam um processo básico de uma pesquisa experimental. Embora a natureza desses experimentos eles possam modificar, exigir adaptações, variações durante esse processo. E muitas pessoas acham que o uso dos animais é recente nesses processos experimentais, mas não. Começa lá em Aristóteles, onde ele começava a estudar todo o processo de fisiologia experimental. Então, ele abria esses animais para entender essa parte de anatomia e fisiologia. Então, a gente teve também o William, que ele começou a estudar o processo circulatório, o sistema circulatório nos animais. Em seguida, a gente teve ali a teoria dos germes a ser provada, a gente teve a criação do Instituto Oswaldo Cruz, o nascimento da insulina, né?
O tratamento de hanseníase também foi muito importante, foi utilizado como tatus, a pesquisa. Então, a gente teve diversos animais. O grande boom foi o da ovelha Dolly, foi o nascimento, né, da ovelha Dolly, que muita gente ficou assustada, que foi o primeiro mamífero a ser clonado. Mas com tudo isso, começou a surgir regras e leis, certo? Ou seja, Joyce, simplesmente eu podia pegar qualquer animal e começar a abrir ele, a estudar ele? Não. A gente começou a criar regras e normativas para que os pesquisadores começassem a seguir. Então, teve a lei da vivisecação, existem leis para uso em cosméticos que hoje, atualmente, quase não se usa. A gente vê muitos produtos que são livres de testes em animais. Começou a criação das CEUAs, das comissões de ética de uso de animal. A primeira foi na Fiocruz, mas isso se expandiu dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisas. Foi criado também uma lei e um conselho também que ele vai cuidar desse controle experimental animal. A gente tem o RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais, e a Fiocruz também criou um Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles e as suas funções, certo? Que são muito importantes. Então, hoje em dia, o uso de animais em experimentos ele é regulamentado. A gente existe leis, muitos ativistas eles acabam e muitas pessoas também acabam não sabendo disso, que a gente segue regras. Então, aqui tem algumas das leis que foram criadas quanto à preservação, proteção da vida selvagem. Eu simplesmente não posso tirar um animal ali da vida selvagem e vou levar para o meu laboratório. Isso não existe, isso não pode acontecer. E outra, existem leis para prática de dados científica, ou seja, em quais pesquisas a gente pode utilizar. Então, são consideradas como atividades de pesquisas científicas todas aquelas relacionadas à ciência básica aplicada para desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos ou qualquer outros que sejam testados em animais conforme definido em regulamento próprio. Eu posso utilizar para práticas de zootecnias? Não. Outra coisa, eu posso simplesmente marcar com tatuagem, anilhamento, marcação, qualquer outro método somente para identificar o animal? Também não posso, porque isso vai causar uma dor temporária nesse animal e só para dizer esse animal que é o número 1. Não pode fazer isso, certo? E as atividades elas ficaram restritas apenas a estabelecimentos de ensino superior, ou seja, é necessário um profissional técnico para ser realizado esse tipo de pesquisas com animais, certo? Joyce, e se o pesquisador teimar e querer fazer, o que vai acontecer com ele? Começa com toda a parte da advertência até a interdição definitiva. Logicamente, vai passar por temporária, vai passar pelas multas, pelo corte do fomento científico, que é super importante para a instituição, para o laboratório, certo? Então, se a gente não seguir as regras, o conselho ele pode sim banir esse pesquisador, cortando seu fomento, colocando multa sobre ele, e ele começa a ser seguir, como eu posso falar, ele começa a ser penalizado administrativamente, certo?
Então, o conselho, ele coloca também a morte sendo uma morte humanizada desse animal. Eu não posso levar ele a sofrer durante a sua morte. Então, o que é inaceitável? O uso do éter e do cloroformo. Gente, o conselho, ele é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Então, ele é um órgão totalmente vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ele foi criado justamente para supervisionar essa utilização desses animais em atividades de ensino e pesquisa no Brasil. Então, ele tem diversas funções: estabelecer diretrizes, normas, avaliação ética, fiscalizar cada cumprimento certo das normas. Ele tem a finalidade também de treinar os técnicos para isso e comunicar, certo? Ele promove a comunicação e o diálogo entre quem? Entre o pesquisador, que é a comunidade científica, o governo e a sociedade, para que não haja desencontros. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês que não bate com o que a gente trabalha, com o que a gente faz dentro de uma instituição séria, dentro de um laboratório sério, mas que muitas pessoas ficaram tão impactadas que acreditam que aquilo é real. Então, aqui tem uma imagem que todo mundo conhece, que era o famoso 3Rs, né? Que é reciclar, reutilizar e reduzir. Hoje aumentou, hoje são 12, porque a gente entende que a gente precisa respeitar, repensar, renovar, certo? A gente tem hoje outros métodos para estudar, outras formas de analisar. Então, a gente traz isso também para dentro da nossa pesquisa. Então, aqui tem um vídeo que é super famoso, todo mundo acho que já assistiu esse vídeo, e que ele é super sério, porque marcou acho que todo mundo, e todo mundo pensou que a gente utilizava dessa forma os animais, trazendo tanto sofrimento. Pronto? Estamos rodando? Bom, Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, sim, pode bater. Segue. Assim? Muito bem. Tem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph. Eu sou um coelho, como podem ver. E eu tô cego no olho direito e essa orelha não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Irritante, né? Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas. Eu não vou. Mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro, mexo. Essa é doendo. Mas no final das contas, está tudo bem. Fazemos isso para os humanos, certo? Muito superiores a nós animais. Já até tiveram na lua. Alguma vez já viram um coelho verde? Acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. Todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Eu vou morrer. Mas está tudo bem. Nós nascemos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece
parece horrível, mas para mim, eu só estou fazendo meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro... Alfie. Psst. Alfie. O que são essas câmeras, meu? Estamos seguindo. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Vai lá, Ralph. Pergunte pra ele se podemos tirar. Eu quero morrer, meu, Ralph. Já entendi. Isso aqui não importa essa parte, né? Ei. Bom, para concluir, eu gostaria de dizer que Você pode virar? Você está... desculpa. É melhor assim. Sim. Você quer? Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro, bem, sem vocês, sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado, eu estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Mas ó, tá tudo bem. Então, gente, falando um pouquinho sobre o vídeo anterior, alguns ativistas utilizam desse vídeo, né, para falar que todos os laboratórios são assim, a gente realmente massacra os animais, e isso não acontece, a gente sabe. E para quem não sabia, existem normas e leis e podemos sim ser punidos, certo? Teve um ataque que foi considerado hoje como terrorista, mas que foi no Instituto Royal. Vocês podem pesquisar isso, tá tudo no Google, e até com fotos, que é o mais interessante. Eu acho que foi no município de São Roque esse ataque. Acho que foram cerca de 100 ativistas invadiram o Instituto Royal, que é o Instituto Farmacêutico, certo, de medicamentos, e eles levaram os cachorrinhos da raça Beagle, eu acho que é assim que fala, que custa em média de 2 a 4 mil reais. E hoje foi considerado um ataque equivocado, porque eles disseram que eles estavam sofrendo em fome, que era um ambiente totalmente sujo. E se você vê as fotos de lá, é um ambiente totalmente limpo, os cachorros estavam bem alimentados e eles tiveram um prejuízo milionário. Os pesquisadores foram demitidos porque não tinha o que fazer e o Instituto fechou as portas. Já se os animais, os outros animais do Instituto foram levados também, como coelhos, os camundongos, não, apenas esses cachorros de raça. E alguns deles foram encontrados na rua com fome. Então, gerou um prejuízo enorme para a empresa, para o Instituto, porque normalmente se utiliza um cachorro quando é uma pesquisa de muitos anos. Então, ali tinha pesquisa, gente, de 10 anos, de 6 anos, que não foi finalizado. Então, para a indústria farmacêutica, não é válido. Ou seja, realmente foi um prejuízo muito grande para fecharem as portas. Então, dei uma pesquisada
eu falo muito que às vezes falta esse diálogo, essa comunicação entre o ativismo, entre os pesquisadores, entre a sociedade, porque muitas vezes a sociedade apoia, mas não sabe o que está por trás. Então, quando você olha as fotos, eram cachorros muito bem tratados, cuidados, alimentados, em um ambiente muito limpo, porque nenhum laboratório pode estar sujo, nenhum instituto pode estar sujo, não é assim. Então, que a gente consiga levar e comunicar, que vocês sejam portas também de comunicação para outras pessoas, né, como pesquisadores, como biólogos. Então, o Centro de Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos, ele também vem com essa função de implementar novas regras, de publicar, promover esses encontros, congressos. Outra, propõe avaliar protocolos e novos protocolos. Então, coordenar e desenvolver novos métodos para utilizar outros tipos de experimentos, outros tipos de animais que não sejam tão grande porte, né? Então, modelos diferentes de animais, eles possuem características diferentes e objetivos diferentes. A gente vê aqui um C. elegans andando, né, nadando, e ele é muito utilizado na parte genética e em outros modelos também. Eu trabalho com ele hoje no doutorado para a parte de neurociência, mas tem pessoas que trabalham com ele voltado para câncer e outras formas. Aqui a gente tem a drosófila, muito conhecida também na parte genética, o zebrafish e o galus, que é muito conhecido pela parte toxicológica e embriotóxica, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, aqui é a embriologia básica, que todo mundo viu durante a graduação, que é o famoso Junqueira e Carneiro, certo? Então, todo organismo ele sofre mudanças progressivas durante o seu período de vida. E a embriologia ela vai se ocupar ali das transformações do ovo até o nascimento. Então, a gente vai dividir em 3 partes: período pré-embrionário, embrionário e fetal. Com o galos, a gente trabalha ali o período pré-embrionário, certo? Então, aqui a gente pega a primeira fase do desenvolvimento, estabelecendo ali o número diploide após a fecundação. 30 horas depois, vai formar o zigoto, ele vai começar as clivagens, né? Vamos lembrar ali da graduação, formando 2 blastômeros, até a mórula, blastocistos, segundo. Então, aqui está uma foto, a imagem, que acompanha a gente desde o ensino médio, que a gente consegue observar aqui as primeiras semanas todas iguaizinhas, a segunda aqui apenas alguns permanecem com algumas características e depois o processo de diferenciação. Então, por que a gente utiliza a galinha? Porque em 72 horas, os ovos fertilizados eles têm estruturas que vão se assemelhar ali à terceira, quarta semana de uma gestação humana, que é a formação do cérebro, olhos, somitos, componentes do sistema vascular. Então, o galos, ele é comumente conhecido, né, como galinha, é utilizado justamente em pesquisas experimentais por conta do seu custo. Ele é muito mais barato do que outros modelos animais, como os roedores, como os primatas. O desenvolvimento dele é rápido. Então, se eu quero trabalhar, eu trabalhei sempre com 72 horas, 48, porque eu buscava ali a equidade com a gestação humana. Então, eu tinha esse cuidado, a gente não pode ultrapassar o tempo se a gente quer trabalhar nesse período dele êmbrio, né? Para não se desenvolver e começar a formar as características que são diferentes do ser humano, da gestação humana. Então, a gente tem esse cuidado também.
A homologia com os humanos é importante, essa parte embriológica. Então, a gente consegue retirar o ovo, abrir. Eu vou mostrar para vocês isso. Então, com o roedor, com o primato, a gente não consegue fazer isso. Retirar ele da mãe ainda, embrião. E outras coisas também, a gente consegue trabalhar modelos de doenças, modelos comportamentais. Então, devido a essas características, a gente consegue realmente trabalhar com galos ele de uma forma muito rica e muito ampla dentro de um laboratório. Então, tem algumas ativistas muito conhecidas também que brincam muito com o ovo da galinha, né? Que é muito bom. Ai, Qual é o problema? Misturação de temos Luísa Mel. Bom, os veganos não comem nada que tem de origem animal, nada que vem de exploração. O ovo, para quem não sabe, é a menstruação da galinha, né? Então, é porque as pessoas acham que é normal se comer a menstruação de um bicho. É a mesma coisa com leite. Você fala, ai, quer tomar leite de cadela? Ai, credo. Quer tomar leite de macaco? Credo. Ai, vá, ok, normal, porque a gente foi condicionado a isso. O ovo é a mesma coisa. Eu acho que o ovo normal, sim. Essa coisa de pesquisas. Ela começa a falar de pesquisas, mas a gente subentende muitas vezes que realmente falta essa comunicação e essa ponte ela começa com a gente, né? A gente tem que começar a levar um pouquinho do que a gente faz para as pessoas, para os ativistas, para eles entenderem que somos sim importantes e que às vezes existe essa falha de comunicação que dá nisso, né? Menstruação de galinha. Então aqui a gente fala um pouquinho sobre essa parte sexual, da formação do ovo, que a gente precisa de luz. A estufa que a gente trabalha, lembra que a gente vai tirar o ovo dessa galinha, a gente vai colocar ela numa estufa, porque precisa de um ambiente que é controlado. Então, normalmente ali a galinha ela vai proteger, né? Ela fica em cima, ela vai chocar, então vai dar calor e vai estar úmido. E ela precisa também de luz. Então a estufa, normalmente ela tá úmida, bem quente, né? Tá ali entre 36 e também vai precisar de da luz, certo? Então aqui a gente tem toda essa parte da galinha, lembrando que apenas o lado esquerdo ele vai continuar, o direito ele vai atrofiar, certo? E aqui está o ovário, então ele vai seguindo até sair pela cloaca. Então, Joyce, o porquê que não é menstruação da galinha? Porque não existe formação de corpo lúteo, gente, não tem. Tá? Que a gente pode observar que não tem. E todo esse local aqui, ele é menos vascularizado. Então, a gente vai observar realmente a partir do pico hormonal, que vai ter ali a ovulação, que vai ter após a póstera, mas não tem formação no corpo lúteo. Então, não pode ser considerado uma menstruação de galinha, certo? Aqui está a parte toda do animal comparado. A gente viu aquela imagem inicial que eu brinquei, que é desde o ensino médio que acompanha a gente. Então aqui a gente consegue observar ele completo. E o porquê, Jorge, a gente faz isso? Porque se alguma medicação afetar, a gente vai conseguir visualizar se foi no coração que houve essa modificação, se foram nos olhos, nos somitos, que são importantes, na medula espinhal desse animal. Então a gente começa a observar que se tá os pares ok,
a gente consegue contar esses pares, a gente consegue observar se o coração está correto, porque senão ele pode até não se desenvolver ou se desenvolver com malformações. Eu trouxe alguns artigos que a gente pode observar que trabalharam com acetato de chumbo e que teve malformação. Então, a gente consegue observar essa malformação sem que seja necessário chegar no feto. A gente consegue ver na parte êmbrio desse animal. Então, aqui está a forma do RET-CAM. O RET-CAM ele é um modelo utilizado para substituir justamente o teste de Drowse, se eu não me engano é assim que se fala, que era utilizado justamente em coelhos, em que enfiava realmente nessa parte ocular, porque é mais sensível. Então, hoje em dia, isso é banalizado, isso não é utilizado pelos pesquisadores, apesar de estar lá no vídeo. A gente utiliza o RET-CAM. Essa técnica, a gente coloca, depois de retirar o ovo da estufa, a gente coloca dentro da geladeira, para que ele perca a sensibilidade. Então, a gente abre o ovo com muito cuidado, a gente retira a parte clara e a gente injeta a substância por cima. Vocês estão notando aqui que o coração está batendo, certo? Mas que o sangue ele começa a extravasar para essas veias, certo? Então aqui, ó, o coração já parou de bater, ele tá bem mais clarinho que o ponto inicial, e aqui tá os pontos de hemorragia já coagulados. Então, existe um tempo de observação, a gente grava para analisar se a substância ela vai ser corrosiva, ela vai matar esse embrião ou se não. Então, a gente leva sempre para essa análise macroscópica, né, visual, e também microscópica. A gente faz toda a análise de cada parte dessa vascularização. Então, o primeiro artigo é um artigo do nosso grupo, da professora Eliette Cavalcante, certo? Que foi de Tiago Félix, que é lá da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente começa a analisar uma planta que é Ielambim, e a gente viu os efeitos dela dentro do embrião Gallus-Gallus. Então, a gente consegue analisar toda a parte embriotoxicológica, certo? Para um futuro fármaco, para um futuro medicamento. Então, esse resultado ele foi positivo, teve o aumento e malformação desse embrião. Então, essa planta, ela pode causar alguns efeitos embriotóxicos que devem ser estudados muito mais, obviamente, né? Para a gente entender completamente esses efeitos dentro da parte embriotóxica. Mas é um artigo muito bom que eu convido vocês a lerem. Eu trouxe mais 2 também. O segundo artigo é um artigo de RET-CAM, certo? Ele ali também tá trazendo a busca de um novo, não de um novo fármaco, ele é um fármaco bem conhecido, que é o ciprofloxacina, mas junto com a quitosana, para avaliar se vai afetar ou não. Então, aqui a gente consegue observar o fármaco, certo? Com a quitosana, que não causou que nem um corrosivo, que é o NaOH, que ele já é conhecido por ser positivo. Então, ele já causa, tá vendo aqui são os pontos de hemorragia, certo? Que isso foi no embrião, numa visão microscópica. E aqui é o normal, que é o controle negativo, certo? Então, a gente sempre compara dessa forma. O fármaco com controle negativo e com controle positivo, certo? Para a sensibilidade.
Aqui, aqui a gente vai ver o último artigo, certo? Que eu trouxe para vocês. Ele é um artigo que utilizou também o galos domésticos. E a gente começa a analisar ele porque ele deixou não só na forma de embrião, né? Na forma do feto mesmo. Então, a gente vê que teve má formação na cabeça, no umbigo, toda a parte aqui da medula espinhal. A gente vê diversos pontos de áreas hemorrágicas que teve. Joyce, mas o acetato de chumbo ele já é conhecido por causar malformações. Ok, mas eles queriam testar o nível de proteção junto com outras substâncias, que no caso foi o ácido. Então, a gente viu que, mesmo assim, aconteceu malformações no galos. Então, eu convido vocês a verem outros artigos também, não só da parte embriotóxicas, mas de outras áreas, porque é um experimento que é muito rico, é um modelo muito rico na parte de pesquisas científicas, apesar de não ser tão conhecido. Então, desde já, né, eu agradeço imensamente pela oportunidade de compartilhar o meu conhecimento e a minha paixão pela embriologia, pelo método de estudo que é tão valioso, que é o de galos domésticos. Foi realmente enriquecedor para mim trabalhar com ele durante o meu mestrado. Então, espero que para vocês tenha sido também um pouquinho desse conhecimento que eu tive. E eu estou à disposição, gente, para esclarecer dúvidas sempre que necessário. Se precisarem entrar em contato para tirar alguma dessas dúvidas, não hesitem, tá aqui o meu e-mail. E um até logo para vocês. Espero que gostem muito do simpósio, que aproveitem muito. Até mais.